Hello, tudo bem? Aprendendo inglês com a palavra de Deus. Hoje é dia de aprender inglês com a palavra de Deus e a gente vai aprender um versículo muito bacana mesmo, que é de Romanos 12:2, que ele diz: não se amoldem ao padrão deste mundo. Então imagina o seguinte, tá? Imagina essa situação, ó. Você acredita em Deus, imagina que você vai lá, entregou sua vida a Cristo, aí fala assim: nossa, agora a minha vida é de Cristo, não é mais minha, eu reconheço tudo, Cristo é filho de Deus, Deus enviou Cristo para me livrar dos pecados e tudo mais, tá bom? Vamos imaginar que você é essa pessoa. Você realmente acredita que Deus é bom, você vai na igreja de domingo e tudo mais, tá? Porém, no seu dia a dia, não mudou muita coisa. Então, você vai na igreja de domingo, é tudo tranquilo lá, você é santo, você é tranquilo. Agora, no seu dia a dia mesmo, na sua casa e assim por diante, você é um pouquinho diferente. Você continua tendo pensamentos fúteis, preocupações com coisas do dia a dia, confiando mais na sua capacidade de fazer algo do que em Deus. E pior, às vezes você pode ter até uma postura que até uma pessoa que não é crente, que não acredita em Cristo, ela reprova. Então, às vezes, a postura é tão ruim mesmo que até uma pessoa que não acredita em Cristo reprova. Fala: nossa, mas ele não é crente? Mas que postura é essa? O que ele está pensando? O que ele está fazendo? Às vezes pode acontecer, tá bom? Será que essa é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que eu acredite em Cristo e pronto, né? Vou lá, acredito em Cristo e pronto, faço o que eu quero. Não, será que essa é a vontade de Deus? Vamos ler aqui Romanos 12:2, olha lá. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui está falando para a gente não se amoldar ao padrão deste mundo. Gente, não se amoldem ao padrão deste mundo. Como assim, Caio, não se amoldem ao padrão? Muitas vezes a gente pode ser influenciado pelos nossos desejos pessoais. Então, às vezes a gente quer ter uma casa nova. Quero ter uma casa linda. Quero trocar de carro, comprar um carro Sport ou um carro gigante para minha família, sei lá. Eu quero um SUV, né, que é moda, SUV, é modinha, então vou comprar um carro, não preciso de um Renegade, um Compact, é muito legal, né, também queria um, mas a pessoa foca naquilo ali, né, preciso ter dinheiro para comprar, para viajar, preciso ter dinheiro para guardar, vários pensamentos assim, né. Nada disso que eu tô falando é errado, tá? Tudo é bacana, tudo é bacana ter um carro confortável é bacana, você ter uma casa confortável é bacana, ter um dinheiro guardado é você ser prudente, assim por diante. Porém, nós devemos dedicar a nossa vida para Deus e não para ter essas coisas, tá bom? Para Deus e não para ter essas coisas. Quando a gente dedica a nossa vida com o objetivo ali de ter coisas e assim por diante, com desejos que não são desejos de Deus, a gente simplesmente não mudou, continua agindo, a gente não transformou a nossa mente. Em Romanos 12:2 está falando, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Ou seja, se a gente continua a falar: agora eu acredito em Cristo, dei minha vida a Cristo, e continua agindo da mesma maneira, tem que repensar, a gente tem que realmente repensar se a gente está agindo conforme Deus quer ou não, tá bom? Olha só o que em Mateus 6:33 diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nossa, cara, então eu já entendi tudo. Você está falando aqui que a gente não deve buscar as coisas ali, o carro, a casa. Porém, se eu buscar primeiro a Deus, Ele vai me dar tudo. Será que é isso? Não é isso, pelo amor de Deus. Não é isso, tá bom? Para a gente entender melhor esse versículo aqui, a gente tem que ler os outros. Olha só o que diz nos anteriores,
Antes do... esse aqui é o 33 que eu te mostrei, né? Ó, não buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas. Mas que coisas? Então eu vou buscar a Deus e eu vou ter riqueza, eu vou ter o que eu quero, é isso aí, uhul! Não, não é assim, gente. A gente tem que entender o que Deus está falando. Antes, no 31 e 32 diz, ó, não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. E aí vem o 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, ele está falando do que aqui? Ó, que comeremos, beberemos ou vestiremos, entendeu? Entendeu? Não é que você vai ter uma mansão, você vai ter um carro, vai ter um namorado novo e assim por diante. Nada a ver, ok? Nada disso. O que ele está falando nesse texto? Comeremos, beberemos, vestiremos, ok? A gente não precisa se preocupar com essas coisas, porque Deus vai suprir. Esse é o contexto dessa parte do texto, tá bom? Então, ó, não se amoldar ao padrão deste mundo e fazer a vontade de Deus é o que devemos fazer. Pois se dizemos que cremos em Cristo e o nosso comportamento continua errado, então a gente está mentindo e a gente não pratica a verdade, tá bom? Olha lá, dá uma olhada em 1 João 1, 5 a 10. Eu pus aqui tudo junto para ser bem rapidinho, para você entender essa coisa de não se amoldar ao mundo, que é muito, muito importante. Olha só, vou ler bem rápido aqui, ó. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma, em Deus não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ou seja, gente, olha aqui, ó. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, a gente está mentindo e não praticamos a verdade. Ok? Entendeu? Ó, Deus é luz, nele não há treva alguma. Ok? Se, porém, andamos em luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Entendeu, gente? Então, a gente precisa estar em comunhão com Deus. Como a gente tem que estar em comunhão com Deus? Através da mudança das nossas atitudes. Como a gente vai mudar a atitude, Caio? Me mostra aqui, por favor. Vou ler olha aqui Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, você quer entender realmente a vontade de Deus, você tem que renovar a sua mente e não pensar nas mesmas coisas que você pensava antes da conversão. Entendeu? Legal, né? Muito, muito bacana mesmo. Deus é muito, muito bom mesmo. Então vou passar aqui, agora a gente vai entender o texto em inglês, Romanos 12, 2, tá bom? Vamos começar aqui com o vocabulary, isso mesmo, ó. Separei umas palavras aqui, deixei assim aqui do ladinho para ficar maior, para vocês verem. Olha lá. Conform, conformar, sujeitar-se ou amoldar-se. Pattern, padrão. Renewing, tem umas palavras que é meio difícil de pronunciar, né? Então, renewing, renovação, renovar. Mind é mente. Then, T-H-E-N, tá? Então, able, capaz. Approve, aprovar, comprovar. God, Deus. Will, esse will aqui, gente, é vontade ou vai, tá bom? Vou te explicar daqui a pouco, já certinho. His é dele e pleasant, agradável. Ok?
Vamos ver aqui o texto, a versão NVI, tá? NVI, a versão em inglês americano, tá? Lembre-se que a gente não traduz literalmente. Nenhum texto de inglês para português a gente precisa traduzir dentro do contexto. E essa é a versão NVI em inglês, tá bom? Vamos lá. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasant and perfect will. Ok? Romans 12:2. Ok? Para a gente entender mais, eu fiz algumas observações aqui, tá bom? Olha lá. Do not é igual a don't, tá? Usamos sempre o auxiliar do aqui para dizer não em inglês, tá bom? Com exceção de alguns verbos, can, be e assim por diante. Transformed, você lembra que quando tem ed no passado, a gente está colocando a palavra, ed no passado não, ed no final da palavra, a gente está colocando a palavra no passado. Exemplo, a palavra aqui normal é transform e no passado é transformed, ok? Will geralmente a gente usa como auxiliar do futuro ali, como vai, né? Porém ele também pode ser vontade, tá bom? E o 4 aqui é God's will. Lembra que God é Deus e o will aqui é vontade. O que é esse S, Caio? É o is? É o verbo to be? Não. Esse aqui é o de, do, da, tá? A gente usa referenciando alguém, alguma coisa. Exemplo, ó. God's will, vontade de Deus. Caio's car, carro do Caio. Maria's hair salon, salão de cabeleireiro da Maria. Ok? Entendeu? Ok, agora... eu vou só ler novamente aqui, traduzir com você e depois eu vou passar os exercícios para você treinar aí. Vamos lá. Do not conform to the pattern of this world. Não se conforme com o padrão deste mundo. But be transformed by the renewing of your mind. Mas seja transformado pela renovação da sua mente. Then you will be able to test. Então você será capaz de testar and approve what God's will is. E aprovar o que é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? His good, pleasing and perfect will. Sua boa, prazerosa, como que é mesmo aqui? Deixa eu ver. Pleasing, agradável, né? Boa, agradável e perfeita vontade. Entendeu? His good, pleasing and perfect will, sua boa, agradável e perfeita vontade. Ok? Entendeu? Agora eu quero que você treine por favor. É assim, ó, como você vai treinar para entender esse versículo em inglês? Você vai ler o vocabulário 5 vezes. O vocabulário tá ali no conteúdo completo, tá bom? Depende se você está vendo em alguma plataforma, clica no link, vê lá o conteúdo completo, tem o vocabulário para você ler 5 vezes. Leia o texto em português 5 vezes. Vai lá, lê o texto, entende o versículo perfeitamente. Depois você vai ler o texto em inglês consultando o vocabulário e o texto em português para linkar as palavras ali, inglês, português, pelo menos 5 vezes, ou até entender. Depois leia o texto somente em inglês, entendendo ele, tá bom? Pratica lendo o texto algumas vezes. Fechado? Então é isso. Agora eu quero que você grave, tá? Grave essa palavra aqui, essa partinha do versículo, ó. Grave na sua mente assim, ó. Do not conform to the pattern of this world. Of this world. Do not conform to the pattern of this world, ok? Não se conforme com o padrão deste mundo. Fechado? Compartilhe. Muito obrigado pela sua companhia. Deixe seu comentário que é muito importante para mim. E fica com Deus. See you. Bye bye.